Olá, meu querido, tudo bem? Tudo na paz? Graças a Deus. Meus queridos, eu estou alegre e feliz porque eu estou voltando para minha casa. Graças a Deus, hoje um sábado bastante chuvoso, não é? E nós estamos aqui voltando para a nossa casa. E eu parei aqui um trevo, né? Estou um trevo um pouco bastante movimentado. Estou sem o cinto de segurança, mas estou parado, tá bom, meus queridos? Meus queridos, eu gostaria de pedir para você que se inscreva no nosso canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreva. A partir do momento que você se inscrever, você ative o sininho de notificação e também você faça uma coisa muito importante: você compartilhe a palavra de Deus para que possa chegar para outras pessoas também. A partir do momento que você compartilhar, você deixa o seu like, usa a aba dos comentários para deixar o seu comentário aí, tá bom, meu querido? Eu gostaria de pedir que você prestasse bastante atenção o que eu vou falar. É poucos minutos, mas é de suma importância, tá bom, meu querido? Sou nosso irmão Alberto Lírio, do canal Alberto Lírio no YouTube. É o nosso canal, nós falamos da graça de Deus. Eu vou continuar batendo nessa tecla. Os evangélicos que criticam os ensinadores da graça é porque alguma coisa tem de errado. E se há muita coisa errada, é porque eles não querem que as pessoas se libertem do crivo da religião e possam entender que graça de Deus é muito mais do que barulho pentecostal. Nós somos contra reunir? Não. Nós somos contra as ordenanças da lei, da velha aliança, que ainda existe dentro dos templos evangélicos, mesmo Jesus tendo aniquilado, anulado a lei com as suas ordenanças. Mas os evangélicos não acreditam. Então quem nos critica é porque não quer estudar a Bíblia e falar a verdade para os seus membros. Onde estão, meus queridos, os pregadores da graça do século 21? Apareçam, por favor, falem a verdade para o povo. Enquanto 95% dos crentes acreditam que a igreja é um templo físico específico, que alguém tem que ir lá para adorar a Deus, o apóstolo Paulo ele faz questão de frisar que a igreja é pessoas que faziam suas reuniões, era nas casas uns dos outros. E era assim, meus queridos, que haveria de ser sempre. Paulo, ele faz diversas saudações nas casas das pessoas. Então, quando você observa a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 19, o que Paulo diz ali? Paulo diz assim: a igreja da Ásia vos saúdam, saúdam-vos afetuosamente no Senhor, Áquila e Priscila, com a igreja que está na sua casa. A igreja reunia na casa de Áquila e Priscila. Não existe, meu querido, não existe historicamente falando, Jesus, os apóstolos, os discípulos construindo um templo e colocando uma placa denominacional e levando as pessoas lá para dentro, dizendo que aquilo lá era a igreja de Deus. Não! Igreja de Deus é o corpo de Cristo, pessoas. Mas essas pessoas não precisam estar num lugar determinado para dizer que só assim consegue adorar a Deus. Não, querido, é o contrário. É justamente o contrário. Quando você observa Colossenses capítulo 4, versículo 15, o que a Bíblia diz ali? A Bíblia diz o quê? Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia, e a Ninfa, e a igreja que está em sua casa. Ou seja,
Paulo estava saudando quem? Os irmãos que estavam ali na igreja em Laodiceia. E a Ninfa, que tinha os irmãos ali reunidos na sua casa. Romanos 16:5, o que diz ali? Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epêneto, meu amado, que é as primícias de Acaia em Cristo. Ou seja, Epêneto foi um dos primeiros cristãos a se converter a Cristo naquele lugar, lá em Acaia. Então, meu querido, Filemon, capítulo 1, versículo 2, diz assim: e a nossa amada Áfia e Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em sua casa. Então, meu querido, não há registro histórico de jeito nenhum de construções de templo como igreja do Senhor na nova aliança. Não existe. O que eu quero dizer para você é o seguinte: depois que a ganância do homem tomou conta do seu coração, o evangelho se tornou um negócio lucrativo. E hoje a gente está vendo aí essa pouca vergonha. Cada um está defendendo o seu quinhão. E eles, os líderes religiosos, se autoconclamando dono da igreja de Cristo. É por isso, meu querido, que é preciso mais e mais que os arautos da graça se manifestem mais e mais, para que o povo de Deus parem de ser enganados por esses bandidos da fé, que dizem agir em nome de Deus. Vamos, irmãos, vamos levantar, levantemos, vamos proclamar a graça de Deus com fé, coragem e determinação. Aqui na minha cidade, lá na minha cidade, aonde eu moro, tem um cão guloso que às vezes ele comenta ao meu respeito, mas ele não tem pelo menos a audácia, pelo menos a competência de ir lá em casa por meia hora, por uma hora, para conhecer um pouco da graça de Deus. E ele disse a um certo suposto membro da sua igreja, que é meu amigo, esse membro, e me disse assim: irmão Alberto, o meu pastor lá falou que o senhor prega errado. Eu falei: já errou, eu não sou pregador, eu sou ensinador. E ele disse, o pastor dele falou que dízimo no Antigo Testamento era comida mesmo, alimento. Mas na Nova Aliança é dinheiro. E eu disse a ele: e por que ele não mostra aonde que está escrito isso na palavra? Que o dízimo de alimento virou dízimo em dinheiro. Mas eu falei com o membro dele: olha, eu vou falar uma coisa para você. O cão guloso do seu líder, ele falou a verdade. Antigamente, na velha aliança, era comida, alimentação. Mas hoje, muitos cães gulosos transformaram isso em dinheiro. Aí eu falei: mas pergunta a ele, quem que transformou o dízimo, que era alimento, em dinheiro? Não está registrado na Bíblia isso, mas historicamente está registrado. É só ele estudar a história e ele vai aprender o costume que está dentro da igreja evangélica, de onde que veio. Então, eu queria que ele respondesse essa pergunta. Por que não ensina isso aos membros da sua denominação? E ele disse que eu ensino errado. Ensino errado? Mas é justamente o que os saduceus e os fariseus fizeram com Jesus. Quando Jesus veio mudar a velha aliança na nova aliança, a lei para a graça,
Os saduceus, fariseus, sacerdotes, somos sacerdotes, levaram Jesus para a cruz. E o que aconteceu? O que aconteceu? É assim, do mesmo jeito. Jesus foi menosprezado, chicoteado. Assim eles fazem com os pregadores da graça, que quer ver as pessoas libertas do sistema religioso. Mas esse cão guloso, ele é tão miserável espiritualmente, que ele é capaz de não reconhecer a graça em detrimento, porque o povo sustenta ele, sustenta o seu império. O seu império foi comprado com o dinheiro dos outros, o povo que está pagando, e aquilo ali futuramente é da família dele, porque não é da comunidade. Mas, e a graça de Deus? Então sabe o que vai acontecer? Romanos 8, que não é todo ser humano que tem o Espírito de Deus dentro dele. Então essas pessoas descompromissadas com a graça de Deus, um dia vai morrer materialmente e espiritualmente, porque a sepultura, além de reter o corpo físico, essa pessoa não tem o Espírito para voltar para Deus. O Espírito só volta para Deus, o Espírito de quem tem o Espírito de Deus. Mas não é todos que têm o Espírito de Deus. Então, meu querido, é isso que eu queria dizer. Vamos levantar os pregadores, ensinadores da graça. Vamos cada dia mais pregar a verdade, porque o povo está acordando. O povo está acordando. E quanto mais pregarmos a verdade, mais pessoas vão se libertar. Mas nós sabemos que muitos não vão se libertar. Por quê? Porque a Bíblia já deixou de ser a regra de fé para muita gente há muito tempo. Hoje, dentro dos templos evangélicos, eles pisam em cima da palavra e diz que estão usando a Bíblia como regra de fé. É mentira, meu querido. Se eles estivessem valorizando a Bíblia, eles pregariam e ensinariam a libertação ao povo através da graça do nosso Deus, o nosso Criador dos céus e da terra. E para esse cão guloso, um dia, meu querido, um dia, você vai ver que os ensinadores da graça, nós usamos a Bíblia como regra. Nós não usamos a lei como regra. Nós usamos a nova aliança. Nós usamos o pós-cruz. Se vocês preferem ficar antes da cruz e menosprezando o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, vou dar um conselho para vocês. Estude capítulo 2 de Gálatas, principalmente do versículo 18 ao 21. Vocês estão anulando a graça de Deus na vida de vocês, porque vocês continuam ensinando a lei e não quer que as pessoas se libertem da verdade. Por isso que esse evangelho promocional está aí. Esse evangelho promocional. O que é evangelho promocional? Você já viu quando existem vários supermercados numa cidade? Cada dono de supermercado, ele vai fazer as promoções no seu supermercado. Para quê? Para ele ganhar mais cliente. Mais cliente vai entrar no mercado dele e menos cliente vai entrar no mercado que está disputando com ele. Assim é o evangelho hoje. O sistema religioso, eles estão fazendo promoção do evangelho. O que é isso? Sabe por que eles estão fazendo promoção do evangelho? Porque para eles não custou nada. Para mim, para eu que sou da graça, para eu que sou filho de Deus, custou o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Para mim, ele teve um preço. Agora, para os da lei, o evangelho,
ele é promocional porque não custou nada para eles. É por isso que eles vendem do jeito que eles querem, pelo preço que eles quiserem. O evangelho da graça custou o preço do sangue de Jesus. O evangelho da lei, ou a velha aliança, para os religiosos não custou nada, mas para nós custou. Então, os líderes religiosos, os cães gulosos, eles estão vendendo o evangelho muito barato, fizeram promoção do evangelho da graça, fizeram promoção, ou seja, eles não querem que as pessoas desfrutem e estão vendendo um produto que nem é deles, a lei, que está muito mais fácil seguir a lei com engano do que seguir a graça com a verdade. É isso que está acontecendo no mundo religioso. Agora decida você, que tipo de evangelho você segue? Aquele que custou o preço do sangue de Jesus ou aquele que não custou nada? Só vale alguma coisa para os cães gulosos que pregam a lei. Evangelho promocional, eu não quero. Prefiro a graça de Deus que custou o preço do sangue de Jesus. Graça e paz. Amém.